A ecologia, ela foi criada por um biólogo aqui, ó, um alemão, Ernest Henk Haeckel, tá? E esse termo aqui, ó, vem de casa, tá? O estudo da casa, da nossa casa. Nós vivemos onde? Na biosfera, no nosso planeta. Então, a ecologia vai estudar os ecossistemas, o planeta Terra, tá? Então, vai estudar ó, o estudo do ambiente em que vivemos. Ele vai estudar a relação dos seres vivos com o meio ambiente. A noção, por exemplo, a nossa relação com o meio em que nós vivemos, tá? O principal, a base aqui da ecologia são os níveis de organização. Os níveis de organização são básicos que vocês já devem ter visto, que começa lá em átomo, aqui já está começando de célula, né? Dentro da biologia começa com célula, mas a gente tem que entender que antes da célula vem o átomo. O átomo forma organelas, organelas vão formar a célula, que aqui começa com a base aqui, ó, célula. Beleza. Isso aqui vocês têm que decorar, gente. Tem que decorar total. Total, é importantíssimo isso. Ah, professor, é mais ou menos? Não, tem que decorar isso aqui. Então começa com a célula. A célula, como a gente já falou em várias outras aulas anteriores, é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos, ou seja, ela é a menor parte viva do seu corpo de qualquer ser vivo. Agora, o que é esse nível de organização? Ele só vai fazendo um aglomerado. Observe o seguinte, ó. Célula é uma única unidade viva do nosso corpo. O conjunto de várias células vai formar o tecido. Beleza, então tecido, conjunto de células e substância intercelular. Agora, o órgão. O órgão é um conjunto de tecidos. Percebam? Então aqui, ó, por exemplo, o órgão que o osso, né? Tecido, o osso, né? Um órgão. Ele é formado por tecido ósseo, tá? Que tem várias células, tem os condroblastos, osteoclastos, osteócitos, são várias células do osso. Então, um conjunto de várias células formam um órgão. E o conjunto de vários órgãos formam o quê? Formam um sistema, tá? Sistema. Quando eu falo sistema respiratório, aqui está falando que o sistema é um conjunto de órgãos. Beleza, sistema respiratório então. Qual é o conjunto de órgãos? Quais órgãos tem o sistema respiratório? Eu sei que tem o pulmão, é um órgão. Eu sei que tem o nariz, a laringe, a faringe, todos os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Então você vê lá, órgão, conjunto, sistema, desculpa, conjunto de órgãos. E depois vem aqui o organismo. O organismo é essa ave aqui, ou pode ser considerado eu também, você. Nós somos um organismo. O organismo é um conjunto de sistemas. Para ter um organismo tem que ter sistema cardiovascular, tem que ter sistema ósseo, tem que ter sistema muscular, sistema respiratório, sistema urinário, para constituir uma pessoa, um organismo, um ser vivo. Tá? Então, perceberam que a partir disso, ó, então vamos voltar. Célula, beleza, tem uma célula. Conjunto de célula, tecido. Conjunto de vários tecidos, forma um órgão. Conjunto de vários órgãos, formam um sistema. Conjunto de vários sistemas formam o organismo. Até aí, biologia basiquinha. A ecologia, ela começa a estudar, onde entra ela aqui? A partir de população. A partir daqui, ó, população até biosfera, entra o estudo da ecologia, porque está envolvendo os seres vivos e a interação deles com o ambiente. Então, a população, isso, e olha que legal, que continua. População é um conjunto de indivíduos. A gente não terminou aqui em organismo, um indivíduo? População é um conjunto de indivíduos. Então, a população campograndense é um monte de ser humano, ok? Pode ter uma população de
de capivaras? Pode. Várias capivaras lá no FMS é uma população. Tem vários organismos juntos. Beleza. Depois de população vem comunidade, ou também chamado, pessoal, de biocenose ou biocenese. Coloquei aqui. É importante usar esse nome porque a maioria das questões utilizam esse biocenose, tá? Não colocam comunidade justamente para pegar o guri. Então, o que é a comunidade ou biocenose aqui? É o conjunto de espécies distintas. Então, vamos lá, ó. Organismo é um só. Fabrício é um organismo. O conjunto, que é um ser humano. O conjunto de vários seres humanos forma uma população campograndense. Mas dentro de Campo Grande, existem várias comunidades. O que seriam as comunidades? Não existe só ser humano em Campo Grande. Existe rato, existe barata, existe pernilongo, existe peixe, existe tartaruga, existe um monte de coisa em Campo Grande. Por isso que a comunidade significa várias espécies. Eu aqui em casa, quando eu tô com um monte de gente aqui, tem uma população de ser humano, tem uma população em casa de cachorro, tô com 4 cachorros aqui em casa, então é outra população. Tem população de pardais, de pássaros, que estão aqui rodeando aqui em cima do telhado, entendeu? Então, existem vários tipos, tem população de formigas, que ficam aí atrás de comida. Então, percebam que existem várias, população é um conjunto de várias comunidades, tá? Ou comunidade, desculpa. Comunidade é o conjunto de várias populações. População de ser humano, população de cachorro, população de formiga. E aí, depois de comunidade, então, vem o ecossistema. O ecossistema, gente, é a relação dos fatores abióticos com os fatores bióticos. Professor, biótico com abiótico, o que é isso? É o seguinte, ecossistema é quando eu, Fabrício, já falei, nós temos uma comunidade. Comunidade do Fabrício, ser humano aqui em casa, comunidade dos cachorros, comunidade das formigas, comunidade dos passarinhos. São várias comunidades. Mas existem outros fatores que chegam aqui na minha casa, que não são vivos, que a gente chama de fator abiótico. A vem de negação, de não vivo. Por exemplo, água, que eu preciso. Sol é outro fator abiótico. Entendeu? Então, o ecossistema é a junção de fatores vivos, chamados de fatores bióticos, vivo vem de vida, e fatores não vivos, abióticos, né, que vem esse A vem de negação. Então, quando eu falo aqui, ó, sol, terra, pedra, luz, água, eu estou falando de fatores abióticos, sem vida. E fatores bióticos, estou falando dos animais, das plantas, que são seres vivos também. Então, essa relação nossa com esses fatores não vivos é o ecossistema. Um fator depende do outro. Por exemplo, ó, a planta, ela faz fotossíntese. Para fotossíntese, então a planta é um ser vivo, é um fator biótico, vivo. Mas para essa planta fazer fotossíntese, ela depende de um fator abiótico, não vivo, que é o sol, a luz do sol. E precisa também da água, tá? Que é um fator também abiótico. Então, essa é a caracterização, o conceito de ecossistema. É o conjunto de fatores vivos, bióticos, e não vivos, abióticos. E biosfera. Biosfera trata-se do planeta Terra inteiro. É um conjunto de vários ecossistemas. Por exemplo, eu tenho um ecossistema marinho. Lá no mar tem peixes, tubarões, golfinhos, tudo que está lá. E tem um ecossistema terrestre, por exemplo. Algo muito interessante é o seguinte. Se eu, por exemplo, se eu crio um aquário, se eu tenho um aquário em casa, esse meu aquário é um ecossistema. Por quê? No meu aquário vai ter água e vai ter umas pedrinhas que eu vou colocar lá. Então, são fatores abióticos. E eu coloco os peixes e algumas algas, coloquei fatores vivos, né? Plantas e animais. Então, vai ser biótico, ou seja, um aquário, eu tenho um ecossistema. Ecossistema, não pensa assim que tem que ser algo muito grande. Às vezes o ecossistema, uma poça de água lá numa fazenda, tem lá micro-organismo dentro dele, é um ecossistema, tá? Porque está associando fatores bióticos com abióticos.
Isso que muitas questões gostam de cobrar. Ah, tipo um aquário, pode ser considerado um ecossistema? Pode. Tudo que envolve fator biótico e abiótico é. Beleza? Então, biosfera é um conjunto de todos esses ecossistemas aqui. Fechou, gente? Dá uma olhada aqui. Quanto tempo? Tinha dado o aviso aqui de 10 minutos. Que eu não sei quanto que tá falando que tá faltando aqui. Ah, tá. Tá faltando 6 minutos. Beleza. Vamos continuar. Alguma dúvida? Tá de boa? Depois eu vou mandar esses slides para vocês, tá, gente? Fica legal para vocês estudarem. Então vamos continuar. Outra coisa muito, mas muito, como eu falei, essa aula aqui é muito importante mesmo. Outra coisa que gostam de cobrar em vestibular, vestibular ama mesmo, de paixão, é a diferença entre habitat e nicho ecológico. Basicamente é o seguinte, para vocês entenderem rápido. Habitat é o local onde aquele indivíduo mora, onde ele habita. Fabrício Matos, qual que é o meu habitat? Campo Grande, onde eu moro, ok? Agora, qual que é o meu nicho ecológico? Nicho ecológico é o que aquele organismo faz, onde ele, como ele se alimenta, como ele se reproduz, onde ele faz ninho, quais são os seus predadores, tudo isso. Então, geralmente, eles gostam de associar dessa forma assim, ó, o habitat é a casa onde eu moro. E o nicho ecológico é a profissão, o que ele faz naquele organismo. Então, fica mais fácil para vocês decorarem aí, ó. Habitat é o local onde mora. E nicho ecológico é a profissão, o que ele faz, o que ele come, o que ele faz ali no ambiente, em geral, beleza? Então, observe essa imagem aqui, ó. Eu tenho a girafa e a zebra. A girafa e a zebra, elas estão no mesmo ambiente, ok? Estão no mesmo, então, habitat. Elas compartilham o mesmo habitat, moram no mesmo local aí, ó. Porém, elas têm nichos ecológicos diferentes. Ô, professor, como assim? Por que nichos ecológicos diferentes? Ó, uma se alimenta de grama, outra se alimenta de folha. Então, elas não disputam alimentos. Lembra lá que nicho ecológico é a profissão que ele faz no meio? Então, aqui, ó, dá para ver que eles estão de nichos ecológicos diferentes, comem coisas diferentes, mas estão no mesmo habitat. Outro exemplo aqui, ó. Tem uma vaca e ovelhas. Ambos se alimentam do quê? De grama, de gramíneas aqui. Logo, então, ó, elas estão na mesma fazenda, então estão morando no mesmo lugar, tem a mesma casa. Então, a vaca e a ovelha têm o mesmo habitat. Porém, e o nicho ecológico? É o mesmo ou é diferente? É o mesmo, ó. Ambos se alimentam de grama, tá? Então, ó, moram no mesmo habitat e tem o mesmo nicho ecológico também. Agora, olha isso aqui, da onça e a capivara. A onça e a capivara, eu posso falar, ó, ela tem o mesmo habitat, vivem no Pantanal ambos, ou seja, moram no mesmo lugar, no Pantanal. Porém, elas apresentam o mesmo nicho ecológico? Não. A capivara se alimenta de vegetais, é um herbívoro, de gramíneas. Já a onça se alimenta da própria capivara ou de outros animais, é carnívoro. Então, tem nichos ecológicos diferentes. Elas não vão competir por recursos, tá? E nesse caso aqui, específico, né, a onça ainda preda a capivara. Beleza? Mas então, deu para entender a diferença de nicho ecológico e habitat? Tem que ficar bem claro isso para vocês, tá? Ó, olha aqui, ó, o que é um nicho ecológico? Habitat fica bem claro, né? Que é o local onde habita. Então, olha o que envolve nicho ecológico, pessoal. Ó, temperatura e umidade do ambiente, a disponibilidade do alimento, tipo de vegetação, as áreas de tocas ou de nidificação, que é isso, onde ele faz um ninho. Tá? Existem aves, por exemplo, tem a ave que é um exemplo muito dado, que é o chamado de cormorão branco e o cormorão preto. São aves que elas vivem no litoral, são aves marinhas. E o cormorão branco, ele vai
até 1 metro da superfície. Ele gosta de peixes superficiais. Gostam de peixes ali que ficam na superfície. Já o cormorão preto, ou cormorão negro, ele mergulha até 2 metros e captura peixes maiores, tá? Então, olha que legal. A mesma espécie vivem no mesmo local, tem ninhos, eles gostam de fazer ninhos em locais muito altos, de paredões, assim, de montanhas, mas tem nichos ecológicos diferentes. Um gosta de peixe de superfície, o outro mergulha mais. Então, o preto, ele não vai pegar o peixe de superfície, então eles não vão disputar nutrientes, não vai disputar alimento, tá? Então, isso que é a diferença de nicho ecológico e habitat. Então, pessoal, é o seguinte, princípio da exclusão competitiva, estava falando. Deixa eu alguém tá entrando aqui. Foi. Princípio da competição ou da exclusão competitiva. Aqui está mostrando, como eu falei, quando dois indivíduos moram no mesmo local e competem, têm o mesmo hábito, vamos supor, tem a mesma profissão, vai gerar uma competição, tá? Isso a gente pode, por exemplo, como eu falei, lembra lá que eu falei que o nicho ecológico pode ser considerado a profissão e o habitat, a casa? Então, quando os indivíduos moram na mesma casa, ou seja, têm o mesmo habitat e têm a mesma profissão, isso pode gerar uma competição. Tá? Vamos colocar isso, tipo, fantasiar aqui. Tipo, ó, dois são lá vendedores da Casas Bahia. Os dois trabalham na mesma loja. E os dois vão querer ganhar, bater a meta. Vão querer vender, um vai querer vender mais que o outro. E se um vender muito, logicamente, vai pegar todos os clientes e o outro não vai ter muita coisa. Então, vai gerar uma competição. E é isso que acontece na natureza. Tá? Olha um exemplo aqui do paramécio. Ó, o primeiro está mostrando aqui esse paramécio. Estava crescendo numa boa aqui. Olha aqui, olha o tamanho, aqui, a altura dele aqui no gráfico. Estava crescendo de boa. E outro paramécio também isolado, quando vivia sozinho. Ó, esse Caudatam aqui, ele ia até aqui a 60, mas ele se mantinha, ó. Ficava de boa. Mantinha. Agora, quando eu juntei esse primeiro aqui com esse, coloquei eles juntos, ó. O primeiro, esse paramécio aqui, a Aurélia, que é desse primeiro aqui, ó, ele mantém o nível dele normal. Segue o jogo. Já esse paramécio Caudatam aqui, ao invés de ele se manter, ele diminuiu, ó, reduziu. Isso aqui é um princípio de Gauss, ou de exclusão competitiva. Ó, aqui eles tinham nicho, o mesmo habitats diferentes. Agora que eu coloquei no mesmo habitat, isso significa que eles tinham nichos ecológicos iguais, ou seja, eles se alimentavam da mesma coisa, da mesma substância. Então, o fato de um crescer e outro decrescer demonstra isso, que eles tinham o mesmo nicho ecológico também, e gerou uma competição entre eles, ok? Então, essa é a diferença aí da competição, exclusão competitiva. Segue o fluxo. Beleza. Agora, cadeia alimentar, gente, muito tranquilo. Ó. Cadeia alimentar é a relação do ser com aquilo que ele come. Todo ser vivo precisa de energia. E para ter energia, ele precisa se alimentar. Por isso que é chamada de cadeia alimentar. Todo mundo aqui já deve ter assistido Discovery lá. Você vê lá o leão pegando a zebra, a leoa, a onça aqui pegando a capivara. E aí todo mundo fala, é a lei da sobrevivência, a lei da selva. E é real, porque um vai ter que servir de alimento para o outro. Tá? Então, essas relações aí, elas buscam basicamente energia, sobrevivência, tá? Por meio da alimentação. Então, basicamente, coloquei aqui, ó, cadeia alimentar é a sequência de organismos que servem de alimento um para o outro. E uma coisa que sempre os alunos têm dúvida é o seguinte, sempre a cadeia alimentar ela é mostrada por setas, olha essas setinhas aqui. Ó, tá? Ó, o sol, daí tem uma seta apontando para a planta, depois tem uma seta apontando aqui para a joaninha, depois uma seta apontando para o passarinho, depois uma seta apontada para a serpente, uma seta apontada para a coruja e uma seta apontada aqui para o fungo. Setas.
E olha que importante aqui, ó. A seta sempre vai apontar para quem come. Então, se a seta está apontando aqui, ó, para a planta, significa que a planta está comendo a luz solar, no caso do processo da fotossíntese. Se a seta está apontando aqui para Joaninha, significa que a Joaninha está se alimentando da planta. Se a seta está apontando aqui para o passarinho, significa que o passarinho se alimenta da Joaninha. Tá? Se a seta está apontando para a serpente, significa que a serpente se alimenta do passarinho. Então, sempre a seta vai apontar para quem está comendo, quem come. Por que é importante saber isso? Porque às vezes vocês vão ver lá depois, mais adiante, a teia alimentar, que tem um monte de cadeia junta. E aí você fala assim, nossa, quem está comendo quem aqui? É sempre a ponta da seta. Olha sempre para a ponta, para quem a seta está apontando. Fechou? Beleza. Então, antes aqui de passar para o próximo slide, outra coisa que é importantíssimo vocês saberem é o seguinte, ó. Toda a energia, pessoal, que nós consumimos vem do Sol. Sem o Sol, não existiriam as plantas. E, obviamente, que as plantas, se acabassem hoje, nós morreríamos também. Tá? Então, a planta aqui, ó, os organismos vegetais, os organismos que fazem a fotossíntese, são chamados de produtores, ou seja, eles produzem energia. Meu Deus, olha os cachorros ali. Oh, Senhor Jesus. São os produtores. Por que produtor? É porque eles que vão produzir. Nós que somos heterótrofos, nós não conseguimos produzir energia a partir da luz do sol. Então, olha a importância dos produtores. Sem eles, não existiria nada. Se acabasse, ó, por exemplo, se acabasse o sol hoje, não tivesse mais sol, as plantas não fariam mais fotossíntese. Ah, professor, mas daí nós conseguiríamos sobreviver? Sim, professor, a gente come carne de vaca. Mas e a vaca vai comer o quê? Capim. Cadê o capim? Não vai ter mais. Ah, é. Perceberam então isso? Se acabarem os produtores, encerra todo o ciclo. Então, os produtores são a base da cadeia alimentar. Eu vou repetir. Os produtores são a base da cadeia alimentar. Sem essa base não existe mais nada. Nada, nada, nada. Porque os produtores são únicos seres autótrofos, ou seja, conseguem fazer a fotossíntese. Tá? Então, plantas são os produtores. Sempre começa com os produtores. Nunca você vai ver uma cadeia alimentar começando lá com uma vaca. Vaca e ser humano. Não. Tem que ter o produtor. Quem a vaca comeu? Tem o mato, vaca e depois homem. Aí tá correto. Tá? Então, começa com o produtor. Quem se alimenta do produtor é chamado de consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário é consumidor secundário. Quem se alimenta do consumidor secundário é o terciário. Quem se alimenta do terciário é o quaternário. E no final de tudo, todo mundo vai morrer. No final, entram os decompositores, fungos e bactérias, que entram no final de tudo. Porque se eu morro, vai ter fungos me decompondo e bactérias me decompondo. Se a vaca morreu e eu não comi ela, ela vai morrer e vai ser decomposta por fungos. Então, sempre vai terminar com os fungos. O fungo, ele abrange tudo. Ele vai ficar no topo, tá? Ele vai pegar tudo. Deixa eu tirar aqui. Então, ó, dos níveis tróficos aqui, pessoal. Como eu falei, os produtores são a base da cadeia alimentar. Então, eles vão ocupar o primeiro nível trófico. Olha, é algo muito importante aqui, ó. Tô falando assim, ó, o produtor é o primeiro nível trófico, mas não é o consumidor primário, tá? A gente vai ver isso aqui, a diferença, ó. Primeiro nível trófico, eu tô falando por quê, ó? Eles são os primeiros aqui, tá? Porque, ó, primeiro nível trófico. Eu não tô falando de consumo, não tô falando de consumidor primário, secundário, terciário. Então, os produtores são o primeiro nível trófico. A primeira, é a base. Depois vem os consumidores, tá?
Então, os consumidores, aí sim, são classificados em primários, secundários ou terciários. Que é o caso aqui, ó, dos primários. Quem são os primários? Consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor, tá? Então, produtor, entra lá, como geralmente é representado por P. P, produtor. Olha aqui. Ó, fica bem claro para vocês. Primeiro, então, temos o Sol com o produtor, que esse é o primeiro nível trófico. O produtor vai ser comido pelo consumidor primário. Estou falando de alimentação agora. O consumidor primário vai comer o produtor. Mas o consumidor primário está no segundo nível trófico. Ó, aqui eu estou falando de nível trófico e aqui eu estou falando de consumo, tá? Então, não confunda isso. Produtor, agora de consumo. Ó. Produtor, plantas, vegetais em geral, árvore. Se eu como uma maçã, a maçã é o produtor. Laranja, produtor. Milho, produtor. Consumidor primário, quem é? São os herbívoros, são aqueles que vão se alimentar dos produtores, que são vegetais. Se vegetais, se produtor só são apenas os vegetais, logo eu posso afirmar que todos os consumidores primários serão herbívoros, ok? Não vou ter um carnívoro como primário. E o consumidor secundário, ó, vai ser esse que vai se alimentar do primário. O consumidor terciário está, ó, secundário está no terceiro nível trófico, porque nível trófico começa a contar a partir do produtor. Então, o produtor é o primeiro, consumidor primário é o segundo, consumidor terciário é o terceiro, secundário é o terceiro. Viu aí? Começa a contar desde o produtor. Agora, quando eu estou tratando de alimentação, o produtor não conta. Produtor é produtor. Vai ser escrito assim, produtor. O consumidor primário vai ser contado a partir dele. Então, o consumidor primário é o que se alimenta do produtor, tá? E depois, no final aqui, os decompositores. Beleza. Pessoal, se tiver dúvida, pode perguntar. Então, aqui, ó, mostrando para vocês. Sempre a cadeia alimentar vai ser representada desse jeito aqui. A partir de imagens, né? Então, ó, P é o quê? Produtor. São os vegetais, as plantas. A seta aponta para quem? Come. Então, esse C1 aqui vai ser consumidor primário. Depois, essa C2 vai ser o quê? Consumidor secundário. E essa C3, agora, consumidor terciário. O senhor pode ter consumidor quaternário, quintenário, sextenário? Olha, geralmente vai até o quaternário. Porque nós veremos que, ao longo da cadeia, a tendência da energia é diminuir. Então, se eu tenho uma cadeia muito longa, eu não tenho um alto aproveitamento de energia. Então, geralmente, vocês vão encontrar ter cadeias alimentares até o quaternário, tá? O mais comum é até o terciário, igual essa aqui, ó. E percebam que, ó, todos vão chegar aqui no decompositor. Ou seja, se a planta, se a árvore, se a maçã apodrecer, vai ser decomposta. Se esse animal que comeu a maçã se morrer, vai ser decomposto. Se esse animal comeu esse outro animal morrer, vai se decompor. Se esse aqui também, vai se decomposto. Então, o fungo, ó, os fungos e bactérias, né, que são os decompositores, eles vão abranger todos os níveis, tá? Todos os níveis aqui. Não vai ter um animal que vai pegar uma bactéria, tá? Comer uma bactéria. Agora eu queria saber de vocês aqui, ó. Vamos lá. São quantas pessoas estão aqui? Ó, só tá Rayane, Gabriel e Marcos. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, Rayane, fala um produtor aí. Produtor. Ah, eu não sei. Uma planta, não sei. Não faço... Fala não qualquer sei. planta. Ah, eu não sei. Qualquer uma planta. Qualquer planta. Mas fala uma planta que algum animal coma. Ah, eu não sei. Joga aí uma planta. Ah, mas eu não faço a mínima ideia. Planta pode ser. Vamos então, vou te ajudar. Tá. Milho. Vamos jogar aqui milho, uma planta. Beleza? Beleza.
Agora, então, já que você não falou da planta, qual é o consumidor primário, então? Quem Pode ser comeria a entraria gente. como consumidor primário? Oi? Pode ser a gente. Pode ser Não a pode? gente. Pode. Eu vou colocar aqui, ó, humano, homem. Pode ser a gente. Mas além do homem, pode ser quem? Que come o milho. Não sei, pera. Galinha. Galinha. Beleza, ó, o homem, a galinha. Ok. Tá. Fechou. Agora, Gabriel. Quem entra aqui como um consumidor secundário? Então, ó, nosso produtor é o milho. E aqui, o consumidor primário pode ser tanto o homem, que o homem come milho, e a galinha, que a galinha come milho, é o consumidor primário, então, né? Que então, o consumidor primário é o que se alimenta do produtor. Agora, qual é o consumidor secundário? Secundário é o que se alimenta do primário. Qual que entraria Mas aqui? aí não cabe humano também, não? Que se alimenta da galinha? Perfeito. Homem também. Além disso, tem outro? Você lembra aí? Não, A gente pode colocar aqui raposa, né? Raposa comendo galinha. pode ser. Ó, e uma coisa interessante aí, Gabriel e pessoal. Perceberam que o homem, tipo, o mesmo ser vivo, eu estou dando exemplo aqui do ser humano, pode ocupar vários níveis tróficos? O ser humano, a única coisa que ele não pode ser é produtor. Ele não faz fotossíntese. Mas o ser humano, quando ele se alimenta aqui do milho, quando eu como milho, eu estou agindo como consumidor primário. Quando eu como um alface, quando eu como uma maçã, uma laranja, eu estou agindo como consumidor primário. Mas se eu estou comendo aqui galinha, e a galinha está comendo milho, eu sou consumidor secundário. Entenderam isso? Então, o mesmo organismo pode fazer parte de vários níveis. Tá? Isso é importantíssimo para vocês saberem. E aí, consumidor terciário. Marcos, manda um aí. Pode ser o homem também. O homem comendo a raposa? O homem comendo o homem no canibalismo? Comer raposa, ué. Comendo a raposa. Pode jogar. Ou posso colocar também. Assadinho, ué. Hã? Ela Caçador, né? assadinha. Na China deve ser prato de luxo isso aí. Nossa, pior, pior, pior. Aqui eu posso colocar também águia comendo raposa, né? Então, ó, o homem pode entrar no caso dessa cadeia alimentar que a gente inventou aqui, o homem pode entrar nos 3 níveis aqui e pode participar, né? Então, aqui no caso, o homem é a águia. A águia pode comer a raposa, por exemplo. Então, deu para compreender isso? Então, começa sempre como produtor, que é o vegetal, consumidor primário, que se alimenta do vegetal, consumidor secundário, que se alimenta do primário, terciário, que se alimenta do secundário, e assim por diante. Cara, isso aqui é muito importante mesmo. É de boa e cai muito no vestibular. A águia, ela mata a raposa e come ou ela já come já morta já? Mata, ela captura com as unhas dela lá e leva embora. Ela mata. Ô, louco. A águia não é um animal saprófago, ou seja, ela não é um animal que come carniça. É um animal que mata. Pequenos roedores, coelhos, raposas pequenas. Até cachorro, se der mole em fazenda, elas pegam. Aves pequenas também. Então lá, ó, cadeia alimentar. Produtor é o P, representado pelo P. Sempre vai ser assim, tá, pessoal? O produtor é representado pelo P. Daí tem os consumidores, aqui, ó, os consumidores e os decompositores. Aqui estou mostrando, ó, um exemplo também, que a gente acabou de dar um outro exemplo, né, de cadeia alimentar, ó. O vegetal aqui, o produtor, essa planta. Um grilo aqui, ó, sendo o consumidor primário, comendo da planta. Depois o sapo, comendo o grilo, consumidor secundário. Depois a serpente, comendo o sapo, é terciário. Depois o gavião comendo a cobra aqui é quaternário. Tá? Então, essa é a cadeia alimentar. Sempre a seta aponta para quem come.
Olha aqui uma cadeia alimentar também aquática. Geralmente, a base da cadeia alimentar aquática são os fitoplânctons, são as algas, tá? Isso cai muito em vestibular. A base da cadeia alimentar no mar, como não tem plantas, aqui plantas de fundo, mas não tem plantas, algas, fitoplâncton. Então, os caramujos lá, então esse aqui é o produtor. O caramujo é consumidor primário, né? Se alimenta do produtor. Quem se alimenta do caramujo é o lambari, peixe pequenininho. Então, ele entra como consumidor secundário, que está se alimentando do primário. Peixe maior se alimenta do lambari. Então, ele é o consumidor então, primário, secundário, terciário, peixe aqui. E a garça, comendo peixe, ela entra como quaternário, consumidor quaternário. Voltando. Olha então. Produtor come consumidor primário. O consumidor primário come produtor. Consumidor secundário come primário. Consumidor terciário come secundário. Então, produtor planta, consumidor primário gafanhoto, consumidor secundário sapo e consumidor terciário serpente. Uma coisa muito interessante e é importante é o seguinte: durante, pessoal, uma cadeia alimentar, ao longo da cadeia, a tendência da energia é diminuir, ok? Diminuir a energia. Então, a energia aqui do produtor, que a planta pega lá do sol, ela só repassa para o consumidor primário 10%. Nossa, professor, por que só 10%? Por quê? A planta gasta, ela consome também energia para fazer fotossíntese, ela gasta energia. A planta gasta energia para absorver nutrientes do solo. A planta gasta energia para fazer a respiração celular. Então, ela não conseguiu tantas calorias, vou passar 100% dessas quilocalorias para o outro. Não, está gastando. Então, de um nível para o outro, é repassado apenas 10% de energia. Então, vamos supor, vou voltar aqui, ó. Voltar lá nesse último, uma cadeia alimentar que a gente fez aqui, que a gente olhou ali. Olha essa aqui. Se eu tenho vegetal, vamos supor que aqui o vegetal tinha 10.000 quilocaloria. Isso aqui, pessoal, isso aqui se baseia por ano, tá? Quilocaloria ano. Durante um ano. O grilo vai conseguir essas 10.000 quilocalorias? Não. Apenas 10% disso. 10% disso representa o quê? 10% de 10.000? 1.000, né? 2, 3. Quilocaloria. Beleza. E agora o sapo? Só passa também 10%. Então, o sapo, 100 quilocaloria. Mas por quê? Ó, o grilo, ao consumir, ele vai excretar, tem as fezes dele, ele vai ter que eliminar as excretas. Ao eliminar essas fezes, essas excretas, ele está desperdiçando energia, está jogando energia fora, tá? Então, por isso que vai passar pouco. Da mesma forma, o sapo tem que se reproduzir, ele gasta energia para reproduzir, ele gasta energia para comer, para correr atrás de presa, ele gasta energia através da urina, das fezes. Então, gasta. Da serpente, ficaria aqui 10 quilocalorias. E o gavião, 1 quilocaloria. Isso aqui, pessoal, tô falando, como eu falei, é anual, tá? Anual. Quilocaloria por ano. Num ano inteiro, tá? Por isso que não existe cadeias alimentares quintenário e tal, porque a quantidade de energia disponível ao longo da cadeia vai diminuindo. Então, não é vantajoso para esse animal, tá? Então, tem que ficar claro para vocês isso. Ao longo da cadeia, a energia diminui. Diminui. Então, mostrando aqui, ó. Então, uma pergunta que sempre fazem. Presta muita atenção agora, ó.
Isso é uma pergunta, cara, que quando falo de cadeia alimentar, eu tenho a certeza que vocês vão encontrar uma questão assim, olha, sempre eles falam, no produtor, isso é importante, ó, no produtor, aliás, em qual parte da cadeia eu encontro ou é encontrada a maior quantidade de energia? Você tem que saber isso. A maior quantidade de energia numa cadeia é encontrada nos produtores, sempre aqui no produtor, que faz fotossíntese. Nunca num gavião. Eles colocam, tipo assim, uma maçã e colocam um ser humano. Dentro da cadeia alimentar, qual vai ter mais energia na cadeia, dentro dessa cadeia? O ser humano ou a maçã? Todo mundo vai no ser humano. Errado. É na maçã, porque a maçã é um produtor. Beleza? Não se esqueça disso, pelo amor de Deus, que é o que mais cobram em relação a isso. Onde está localizada a maior quantidade de energia. Professor, é sempre 10% de uma camada para outra? Então, eles é uma utilização padrão que eles usam, mas não necessariamente que é 10%, tá? Eles utilizam assim para dar uma média. Mas em geral pode variar. Beleza. Ó, então nós falamos sobre cadeia alimentar, né? Bonitinho. Aquela sequência linear lá. O que é a teia alimentar? Teia alimentar é simples, ó. Basicamente, teia alimentar é o conjunto, são várias cadeias alimentares unidas, juntas. Então, olha que interessante. Eu tenho aqui, ó, o capim, que é o produtor, né? Ó, capim, produtor. Quando a vaca se alimenta do capim, é o consumidor primário. O ser humano comendo o boi, consumidor secundário. Beleza? Então, ó, aqui eu já tenho uma cadeia alimentar, ó. Ó, uma cadeia alimentar aqui, né? Capim, boi e homem. Mas, dentro da biologia, a gente não ia fazer um monte de cadeia alimentar. Às vezes o homem não entra como outro, lá a gente não viu que entra como primário, secundário e terciário. Então aqui a gente faz a teia, ó. Olha aqui nessa teia. Capim, agora vamos nessa aqui, ó. Capim, a anta aqui comendo capim, o jacaré comendo a anta e os fungos aqui decompondo o jacaré. Ou seja, achei já outra cadeia alimentar. Tá dando para entender isso? Ó, outra cadeia alimentar aqui, ó. Vou apagar. Vocês. Outra cadeia que eu achei aqui, ó. Capim, a anta comendo capim e o homem comendo a anta. Entenderam isso? São várias cadeias alimentares unidas. Então não precisava colocar tipo um capim, anta e homem. Daí depois colocar de novo homem. Capim, boi e homem. Não, eu só coloco o homem uma vez aqui e eu vou puxando a seta, ó. A seta aponta para quem come. Então, se a seta está apontando aqui, ó, saindo da anta, apontando para o homem, significa que o homem come a anta. Se a seta está apontando para o homem, saindo do boi, então significa que que o homem come o boi, tá? Então, um exemplo de exercício. Aí essa pergunta agora eu vou fazer de novo. Vamos ver aqui. Vai lá. Gabriel, vamos lá. Nessa cadeia alimentar aqui, ó. Capim, anta e homem. O homem é o quê? Que tipo de consumidor ele é? Terciário? Terciário? Não, Boa. não. Secundário. Por que secundário? Porque o produtor ali, o capim, aí consumidor primário, o boi, a anta, e depois o homem, consumidor secundário. Isso. Ó, o que acontece muito que falam, tipo assim, falariam assim, é o terciário, porque a pessoa conta assim, tem capim é 1, anta 2, aqui é 3, então terciário. Então, sempre não se esqueçam, pessoal, isso o pessoal se confunde muito, que é o seguinte, produtor não conta, tá? Produtor é produtor. O consumidor é contado a partir de quem come aqui o produtor, tá? Então, produtor, depois então conta, agora começa a contar. Primário é quem come o produtor.
E aqui o homem entra nessa cadeia como secundário, porque se alimenta do primário. Certo, isso aí. Agora, Marcos Santiago. Se o homem comer o jacaré, vamos supor que o homem come o jacaré. Aqui, nessa imagem, ele não mostrou o homem comendo jacaré, mas o homem, a gente sabe que aqui o homem come o jacaré, come pastel de jacaré. Então, vou puxar a seta aqui do jacaré para o homem. O homem seria o que aqui agora? Consumidor terciário. Terciário, né? Porque, ó, vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, capim, a anta como primário, o jacaré como secundário aqui e o homem como terciário. Então, beleza? Então é isso aí, isso aí. Próxima pergunta, depois eu vou fazer para a Rayane mais de outro conteúdo lá na frente. Vamos lá, continuando. E lembrando aqui, ó, os decompositores, os fungos, ó, todo mundo termina neles. As setas, tudo vai voltar para o fungo aqui, ó. Que no final das contas ele vai degradar tudo. Olha essa questão aqui, pessoal. Os parasitoides, misto de parasitas e predadores, são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares. Suas larvas podem se desenvolver dentro de corpos de outros organismos. Então aqui está mostrando, ó, uma vespinha aqui, colocando os ovos dentro de uma lagarta. E essas lagartas vão se alimentar do corpo desse bicho e crescer. Então, ó, a forma adulta se alimenta de pólen e de açúcar. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie, e por isso esses organismos vêm sendo amplamente usados para controle biológico de pragas agrícolas. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? A. Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora? Sim ou não? O fato da larva se alimentar aqui dentro desse animal aqui, ó, dentro dessa lagarta aqui, ele é considerado consumidor primário? Pera aí que eu tô tentando entender. Dá 3 minutos aí. Tá. Entender. Basicamente ele falou que tem uma vespa que ela coloca que essa vespa na forma adulta, ela se alimenta de pólen das flores e de açúcar. Mas quando ela vai reproduzir, ela coloca as larvas dela dentro de lagartas. Ou seja, essas larvas dela, imagina uma mosca colocando lá os ovinhos dela dentro dessa lagarta aqui. Então, essas larvas se alimentam desse organismo aqui. Não se alimentam de pólen, não se alimentam de açúcar. Olha a dica aí. Entendeu? Ele está perguntando, essa larva parasitoide, essa larva aqui, ela vai assumir qual papel na cadeia? Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário? Ó, A. Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora. Consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor. Então tá errado. Ela não está se alimentando de produtor. A larva, essa lagarta, não é um produtor, não é uma planta. Eu Ela acho não que é pode o ser B aí. Oi? Eu acho que é o B. Eu acho que ele é consumidor secundário. B. Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta. Sim, vai ser justamente essa, porque, ó, vamos pensar. A lagarta, ela pode se alimentar de plantas. A lagarta se alimenta de plantas. Logo, a lagarta se comporta como um consumidor primário, porque ela se alimenta de produtor. Se a larva está se alimentando da lagarta, ela vai ser consumidor secundário. Entendido isso? Viu como que isso aqui é uma questão do Enem, viu? Enem 2014. Então, por que não poderia ser a C? Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta. Não. Ela não é de primeira ordem, a larva. Está falando aqui do adulto. A D.
organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresentam maior nível energético da cadeia. Ó, aqui, ó, quem apresenta maior nível energético da cadeia sempre são os produtores, não consumidor. E decompositor, pois se alimenta de tecidos no interior do corpo da lagarta e a leva à morte. Não. Os únicos decompositores, pessoal, são as bactérias e os fungos. Não se esqueçam disso. E olha essa aqui. Não, essa aqui eu vou deixar para vocês fazerem depois. Eu vou até mandar também junto com a lista de exercícios, que é muito legal essa questão. E aqui fica muito para vocês raciocinarem, aqui demora um pouquinho, né? Ó. Bora fazer. Fluxo de energia. Bora fazer? Então bora. Então manda aí, ó. A figura representa um exemplo de cadeia alimentar. Suponha que em cena anterior à apresentada, então uma cena anterior a essa aqui, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido, ou o tigre ser bem-sucedido, o que o tigre estava pensando? Ó, em comer o homem. Então, nas próximas cenas, na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, olha o que a abutre está pensando. Tigres e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de... Então, o tigre e o abutre. Eles vão ser o quê? O tigre aqui. E o abutre aqui. Eles vão ser o quê? Respectivamente, Secundário tá? Na e ordem. terciário. Isso aí, secundário e terciário? terciário. Opa, então vamos lá ver, ó. Tigre e abutre. Aqui, produtor e consumidor primário. Pera aí, o tigre sendo produtor? Bizarro, já elimina, né? B, o tigre consumidor primário, o tigre, ela está falando que se ele for bem sucedido, ou seja, se ele comeu o homem, consumidor primário é quem se alimenta do produtor. O tigre não vai comer os grãos. Então, errado. O tigre não é consumidor primário. C, consumidor secundário e o abutre consumidor terciário. É essa que vocês falaram? Sim. Qual que vocês falaram? Essa mesmo. Isso, porque, ó, lembra que o cara falou aqui, ó, que o homem, antes disso aqui, ó, supõe que em cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos. Isso significa que, tá querendo dizer, o homem é o quê? Primário. Se o homem se alimentou de frutas e grãos, é primário. Logo, se o tigre comeu o homem, ele vai ser secundário. E daí tá falando, e se depois o abutre comeu o tigre? O abutre vai ser terciário. Então é a letra C. Perfeito, isso aí, galera. Então o abutre aqui, por exemplo, a D. O abutre vai entrar como produtor? Nada a ver. Daí tá falando aqui o abutre como consumidor primário? Não, o abutre não vai comer grãos. Tá falando que o abutre quer comer aqui, ó, ou o homem ou o tigre. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Entenderam, né? Pegaram o jeito da parada aí.